Bom dia, irmãos. Bom recebê-los nessa manhã de domingo, porque foi exatamente num domingo que o nosso Senhor ressuscitou, que ele venceu a morte. Num domingo de manhã. Foi num domingo como esse que ele ressuscitou. E desde então, os primeiros cristãos começaram a se reunir no domingo. Por isso que nós nos reunimos e cultuamos a Deus no domingo. Porque para nós, cristãos, foi o dia em que ele ressuscitou, que ele venceu a morte. E houve então essa transição, do sábado para o domingo. Por isso que o domingo é um dia tão importante para nós, Por isso que nós estamos aqui hoje para celebrarmos isso. O fato de que ele ressuscitou. Isso é um motivo de gratidão, de alegria. Nós celebramos a Páscoa, nós celebramos a vida hoje. Nós não estamos aqui para celebrar a morte, estamos aqui para celebrar a vida. Aquele que disse, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Amém? Hoje eu gostaria de olhar com vocês para o Evangelho de João. Então vamos até o capítulo 20 do Evangelho de João, apóstolo João, mesmo João que escreveu também o livro de Apocalipse, João, apóstolo de Jesus. João capítulo 20. Nós vamos ler alguns textos deste capítulo e eu quero iniciar lendo o capítulo 20, o versículo 11. Então nós vamos primeiro ler aqui do versículo 11 até o versículo de número 18. Mas antes de nós fazermos a leitura da palavra de Deus, como hoje é um domingo de Páscoa, nós vamos falar acerca da ressurreição de Cristo e do impacto da ressurreição de Cristo. A ressurreição, como já foi falado aqui, domingo passado também eu falei, foi o fato mais importante da história do cristianismo. É a partir deste evento que foi a ressurreição que o cristianismo ele vai ganhar força. E nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo, e é muito emblemático isso que ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, de forma muito categórica, o apóstolo Paulo vai dizer, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Como também é inútil, é vã, a fé que vocês têm. Veja o que levou o apóstolo Paulo a dizer acerca da ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, a nossa mensagem, a nossa pregação é vã, é inútil. Não faz sentido. E se de fato Ele não ressuscitou dos mortos, a nossa fé, a fé que vocês têm também, ela não tem qualquer sentido, qualquer base, qualquer fundamentação. E meus irmãos, nós vamos perceber que os quatro evangelhos, todos os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vão nos relatar acerca da ressurreição de Cristo. Eles vão falar acerca e vão nos mostrar que, de fato, muitas pessoas testemunharam a ressurreição de Cristo. Tiveram um encontro com o Cristo ressuscitado e foram impactadas através desse encontro. Tiveram suas vidas profundamente transformadas através desse encontro que tiveram com o Cristo ressuscitado. E os quatro evangelhos vão narrar cada um desses acontecimentos, dessas experiências, desses encontros, que cada uma dessas pessoas tiveram com Jesus após a sua ressurreição. E meus irmãos, não somente essas pessoas foram impactadas, mas a partir deste impacto, o mundo, a sociedade daquela época também foi transformada, foi impactada. E até hoje, a vida de milhares de pessoas continua sendo
impactada, transformadas por causa deste acontecimento, por causa deste evento. Então nós vamos olhar hoje para alguns relatos dos evangelhos em que nós vamos perceber claramente o impacto da ressurreição e vamos ver de que forma nós também podemos ser impactados e transformados através de cada um desses relatos. Meus irmãos, é claro que eu não vou olhar com vocês aqui todos os relatos, porque são muitos relatos, mas eu escolhi aqui, separei alguns relatos que eu considero também que são suficientes para nós hoje aqui, importantes, para que nós venhamos refletir nesse encontro de cada uma dessas pessoas aqui, grupo de pessoas com o Cristo ressurreto. Por isso que para nós é importante nós refletirmos na Páscoa a respeito deste tema da ressurreição e o impacto que essa ressurreição de Cristo causou e causa até hoje nas nossas vidas. Esse primeiro texto, antes de nós lermos, então, nós vamos ter um breve momento de oração, pedir que Deus esteja nos conduzindo, entregando esse momento aqui ao Senhor agora, amém? Senhor, nós estamos aqui na presença do Senhor. Estamos aqui celebrando o fato de que o Senhor venceu a morte. Que o túmulo está vazio, Senhor, vazio. A pedra do túmulo foi removida, Senhor, não para que o Senhor pudesse sair, porque tu já não estavas mais dentro daquele túmulo, Senhor. Mas a pedra foi removida para que todos pudessem entrar e testemunhar o fato de que o Senhor venceu a morte. Que o Senhor venceu e que o túmulo não pôde te deter, Senhor. Nós estamos aqui para celebrar isso, Senhor, para nos alegrarmos, Senhor Deus, e para dizer, Senhor Deus, que este evento não apenas mudou a história, mas tem mudado a nossa história, dia após dia, a história das nossas vidas. E nós queremos refletir nisso hoje aqui, Senhor. Nos conduz, abre o nosso entendimento, o nosso coração, para que a mensagem do Evangelho continue transformando as nossas vidas, até que o Senhor volte. É o que te pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Então vamos ler a partir do versículo 11, aqui João capítulo 20, o relato do apóstolo João acerca da ressurreição de Cristo. Versículo 11. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. E nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse-lhe: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro. Meus irmãos, só abrindo um pequeno parêntese aqui. Ela confunde Jesus com um jardineiro. E dos evangelhos, dos evangelistas que vão descrever esse fato da ressurreição, João é o único que vai descrever esse ambiente como sendo um jardim. O lugar onde Jesus foi colocado, o corpo de Jesus foi colocado, João, de todos os outros evangelhos, ele vai descrever esse lugar como um jardim. Isso é extraordinário. João, além de ser um discípulo de Jesus, ele também era um poeta. Ele sabe como trabalhar com a linguagem, com as palavras. E ele vai descrever, meus irmãos, esse ambiente como sendo um jardim. Onde é que você vê na Bíblia um jardim? A Bíblia falando de um jardim. Em Gênesis, no princípio, Deus cria um jardim. Ele planta um jardim no Éden, como está lá em Gênesis. E depois ele cria o homem. E ele faz a mulher. E os coloca num jardim. João está fazendo isso de propósito aqui. Para nos lembrar que aquele lugar, jardim, que foi o lugar da derrota,
do fracasso, aonde o pecado entrou e arruinou a história. Agora, o lugar, o jardim para João, é o lugar da vitória. É o lugar onde a vida floresce. Meus irmãos, ele vai pintar esse quadro como um jardim. Isso é interessante, fechando aqui esse parêntese. E ali diz então que ela olha para aquele homem e ela não reconhece, ela pensa que é um jardineiro que estava ali. Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e o levarei. E Jesus lhe disse: Maria, num tom de exclamação. Maria! Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. A língua que Jesus falava não era hebraico, era aramaico a língua. E ela responde para Jesus em aramaico, Rabone, que significa mestre. E Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para eles, para meus irmãos. E diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que lhe dissera. Meus irmãos, os evangelhos não vão nos dar muitos detalhes acerca desta mulher, Maria Madalena, a primeira que foi impactada por este encontro com Cristo ressurreto. Os evangelhos não vão nos trazer muitos detalhes em relação a ela, quem foi ela, mas o que nós podemos afirmar com certeza é que esta mulher, Maria Madalena, era uma mulher muito próxima a Jesus. Ela foi liberta por 7 demônios que a atormentavam. Isso está registrado no Evangelho de Lucas. Jesus a libertou de 7 demônios que a oprimiam, que a atormentavam. Mas depois que ela é liberta por Jesus, ela se torna uma discípula de Jesus, uma seguidora de Jesus. E ela está o tempo todo aonde Jesus está, ela está sempre próxima de Jesus. Maria Madalena se torna uma apoiadora fiel do ministério de Jesus. Ela ajuda no ministério de Jesus com os seus próprios recursos, do ponto de vista financeiro. Provavelmente se tratava de uma mulher que tinha muitas posses, e ela ajudava, ela era uma mantenedora do ministério de Jesus. Ela foi uma pessoa que estava sempre próxima a Jesus, acompanhando de perto os últimos acontecimentos que envolveram a prisão, a morte e, consequentemente, a sua ressurreição. Ou seja, ela estava o tempo todo aos pés de Jesus, aos pés da cruz. Ela não se apartou em nenhum momento de Jesus. Maria Madalena é um exemplo para nós do que significa ser um discípulo, uma discípula, um seguidor, uma seguidora de Jesus. E meus irmãos, do relato de João que nós acabamos de ler, vai nos mostrar aqui que depois de tudo o que aconteceu, Maria se encontrava emotiva, ela se encontrava fragilizada, ela se encontrava tomada pelo desânimo. E esse é um primeiro impacto da ressurreição, Pode ir passando ali, a Maria Madalena. O primeiro impacto da ressurreição trouxe entusiasmo para quem estava desanimado. Maria Madalena estava desanimada. Ela estava tomada por uma profunda tristeza. Por quê, meus irmãos? Porque ela percebe, quando ela vai até o túmulo de Jesus, ela percebe que a pedra havia sido removida e que o corpo de Jesus que havia sido colocado naquele túmulo não estava mais lá. E o Evangelho de Mateus vai nos trazer esse detalhe, que ela é tomada de pavor, porque ela se desespera, porque ela chega lá no túmulo de Jesus, o túmulo estava aberto, haviam removido a pedra, e ela pensa que roubaram o corpo de Jesus. O corpo de Jesus foi roubado, levaram o corpo de Jesus embora.
Então ela é tomada de pavor. Meus irmãos, essa mulher estava profundamente triste. Desde que ela teve o encontro com Jesus e se tornou uma seguidora de Jesus, a vida dela foi transformada. Jesus era tudo para ela. Jesus, a partir daquele momento, se tornou tudo para esta mulher. Porque talvez Jesus foi o primeiro homem que a tratou com dignidade. Porque ela era conhecida, ela tinha fama de ser aquela mulher que era endemoniada, possessa, oprimida, perturbada. Mas quando ela tem um encontro com Jesus, a história desta mulher é transformada e Jesus se torna aquilo de mais precioso que havia para ela. Talvez nenhum homem na vida de Maria Madalena havia tratado ela como Jesus a tratou. A viu, a enxergou, a tocou. Ninguém como Jesus. Então, para ela, o mundo dela tinha desmoronado, tinha ruído. Ela perdeu a sua felicidade, ela perdeu a sua razão, o sentido da sua existência. Ela estava profundamente triste. Esse texto que nós lemos vai nos mostrar exatamente isso. Então, meus irmãos, no versículo, é interessante, nós percebemos um contraste aqui, nesse relato de João, porque no versículo 11, se nós olharmos ali para o versículo 11, diz, Maria, porém, ficou entrada no sepulcro, chorando, enquanto orava, curvou-se para olhar para dentro. Mostra que ela estava aqui chorando porque ela pensou que havia perdido Jesus para sempre. Nunca mais eu vou ter Jesus. Nunca mais eu vou me encontrar com Jesus. Eu o perdi para sempre. É o que diz o versículo 11. Era o que ela estava sentindo. Mas no versículo 17, se você der um salto ali para o versículo 17, Jesus falando para ela diz, não me segure. Em algumas versões, algumas Bíblias está, não me agarre, né? Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. No versículo 11, ela achou que tinha perdido Jesus para sempre. No versículo 17, ela queria ter Jesus para sempre. Né? Que contraste interessante. No versículo 11, perdi. No versículo 17, agora que eu tenho, não vou soltar. Eu vou segurá-lo. Eu vou tê-lo para sempre. Meus irmãos, é claro que Jesus disse, não me agarre, não me segure aqui. Por que Jesus disse para ela, não me segure? Se em alguns momentos ele pede para ser tocado pelos seus discípulos. Mas aqui ele está dizendo, não me segure. São duas ações diferentes. Uma coisa é tocar e outra coisa é segurar Jesus. O que Maria queria? Ela queria ter o mesmo relacionamento de amizade que ela tinha com o Senhor antes da sua ressurreição. Mas após a ressurreição de Cristo, isso não seria mais possível. Ela não desfrutaria mais da mesma amizade e vínculo que ela desfrutava antes da ressurreição. Então há uma mudança na dinâmica desse relacionamento que Maria então tinha com Jesus. Por isso que Jesus disse, não me agarre, não me segure. A sua tristeza agora é transformada em alegria, meus irmãos, após esse encontro com Cristo ressurreto. Porque nós vamos ver ali que depois que Jesus fala com ela, diz vá, e ela vai então, volta para os discípulos para anunciar que tinha visto o Senhor no versículo 18. Ela é impactada através da ressurreição. E agora então, meus irmãos, ela não está mais triste. Ela está alegre. Ela é levada da tristeza à alegria. Depois do seu encontro com o Cristo ressurreto. Que lindo isso, né, meus irmãos? O que vai dizer lá em Salmo? No Salmo 30, versículo 5. Capítulo 30, versículo 5 de Salmo. O que diz lá? Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela... A alegria vem pela... Foi numa manhã de domingo que a alegria veio para Maria e visitou a sua história. Visitou o seu coração. A alegria veio pela manhã, enquanto Maria chorava à noite e passava a noite, refletindo em tudo o que havia acontecido.
na sexta-feira, no sábado, logo quando o dia desponta, ela é surpreendida pela alegria. Ela é levada da tristeza à alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pela manhã. E essa verdade, ela é muito poderosa, meus irmãos. Eclesiastes também vai dizer, no capítulo 3, versículo 4, diz que há tempo de chorar, mas há tempo de rir. Há tempo de prantear, mas há tempo de dançar, de celebrar. Chegou o tempo na vida de Maria de se alegrar, de celebrar. Porque aquele Jesus, aquele Cristo que foi humilhado na sexta-feira, que foi morto, que foi crucificado na sexta-feira, no domingo, estava frente a frente com Maria, dizendo: Maria, não chores, não chores, sou eu que falo contigo. E ela é tomada então pela alegria. Meus irmãos, eu entendo que o culto cristão, o ajuntamento do povo de Deus, não deve ser um culto fúnebre. O culto não pode ser marcado pela frieza e pela melancolia. Quando nós nos reunimos para cultuar a Deus, o culto é uma expressão da nossa alegria. Então, muitas vezes a gente vem para o culto, a gente vem cultuar a Deus, a gente vem participar de um culto como esse, de um domingo de Páscoa, às vezes com uma atitude de pessimismo. Mas, meus irmãos, eu defendo a tese, a ideia de que o culto deve ser uma expressão de alegria. Por isso que a gente chama o culto de celebração. A celebração do domingo. Por que a gente chama culto de celebração? Algumas igrejas usam a palavra culto, né? Até quando anuncia o horário do culto, coloca culto tal hora, né? Algumas igrejas usam a expressão celebração. Eu gosto dessa expressão, porque o culto deve ser uma celebração. Um ato de celebração. Então, o nosso culto não deve ser um ato, uma cerimônia fúnebre. Por quê? Porque o nosso Cristo está vivo. Então, se nós cremos e servimos a um Cristo vivo, por que a nossa liturgia tem que ser morta? Por que o culto tem que ser morto? Por que a sua fé tem que ser uma fé morta? Por que a nossa espiritualidade tem que ser uma espiritualidade morta e não uma espiritualidade viva, vibrante, pungente? Por que nós não podemos nos alegrar na presença do Senhor? Por que o culto não pode ser um culto fervoroso, onde a gente vem de fato celebrar a Deus, a sua presença que está aqui, que está em nosso meio e que está em nós também? Então, se nós servimos a um Cristo vivo, o nosso culto não pode ser um culto morto. A nossa fé não pode ser uma fé morta. O crente não deve ser um crente morto, porque ele serve a um Cristo vivo. Um Cristo vivo. Maria vai anunciar com alegria que ela viu o Senhor. A primeira que viu o túmulo vazio foi uma mulher. Num contexto da época em que a sociedade daquela época era machista. Se a gente pensa que a sociedade de hoje era machista, porque a gente não viveu nos dias de Jesus. Onde a mulher não tinha direito de ter acesso à lei, ela não tinha acesso a estudar a lei, a palavra de Deus, as mulheres eram proibidas de estudar a lei, a palavra de Deus. Hoje as mulheres, muitas, conhecem a Bíblia profundamente, naquela época isso não existia. Sabe como é que os judeus oravam nos dias de Jesus? Os judeus oravam agradecendo a Deus por não terem nascido mulher. Eles preferiam queimar a lei do que dá-la a uma mulher. É o contexto da época de Jesus. Queime a lei, mas não a dê a uma mulher. E a primeira que é testemunha da ressurreição é uma mulher. E acima de tudo, meus irmãos, uma mulher que havia sido antes atormentada, mas que foi liberta por Jesus. Maria Madalena, a primeira que chegou no túmulo e foi anunciar o fato de que Cristo havia vencido a morte.
Um dia, Martinho Lutero, o teólogo Martinho Lutero, estava sofrendo perseguição, estava triste, cabisbaixo, e ele se vestiu de preto. Colocou uma roupa escura, preta, e ele ficou de luto, quieto. E a sua esposa Catarina se aproximou dele, de Lutero, e disse: por que você está de luto, se o seu Cristo está vivo? Por que você está de luto, se o seu Deus está vivo? E naquele momento, Lutero disse que o seu semblante foi transformado radicalmente. E ele se alegrou no Senhor. E exultou no Senhor. Que esposa abençoada, né? Lutero tinha. A história de Catarina, né? Uma mulher de Deus que esteve ali ao lado do seu esposo Lutero. Até nesses momentos mais difíceis. Meus irmãos, o impacto da ressurreição na vida de Maria Madalena trouxe entusiasmo para quem estava desanimado. O impacto da ressurreição também trouxe segurança para quem estava acovardado. Seguindo a sequência do texto. Olha o versículo 19 agora. Versículo 19, ainda no capítulo 20 de João. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, veja só, eles estavam com medo, trancados, né? A portas fechadas. E Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos, o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Mais uma vez a expressão alegria. Alegria permeia tudo o que está acontecendo aqui. A história, né? Eles se alegram quando eles veem o Senhor. E no versículo 21, novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. E se não os perdoarem, não estarão perdoados. Meus irmãos, agora o impacto da ressurreição acontece numa circunstância em que os discípulos estavam amedrontados, acovardados, trancados, enclausurados. Por quê? Porque eles estavam com medo. Medo do quê, meus irmãos? Medo do quê? Cadê aquele Pedro que disse: Senhor, eu estou com a minha adaga aqui pronta, a minha faca aqui, eu estou armado e preparado para o que vier, eu vou te defender, eu vou estar contigo, né? Se tiver que morrer junto, onde é que está o Pedro agora, né? Cadê os discípulos? Se cumpriu aquela profecia. Ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. Foi isso que aconteceu, o pastor foi ferido e as ovelhas se dispersaram. A profecia se cumpriu. Eles se dispersaram, eles se esconderam, eles estavam com medo. Mas medo do quê, meus irmãos? Medo de serem perseguidos, medo de receberem a mesma pena que Jesus também recebeu. Medo de serem torturados como Jesus foi. E esse medo que eles estavam sentindo, que os levou a se enclausurarem, era por causa da ausência de Jesus, porque a presença de Jesus com eles sempre lhes transmitiu segurança. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de um episódio muito conhecido da tempestade, que os discípulos temeram pela sua vida. Quando a tempestade veio sobre o barco, vocês lembram dessa experiência dos discípulos, né? Estavam no barco e veio uma tempestade muito forte, talvez a pior tempestade que eles já tinham enfrentado, e diz a história, o relato bíblico, de que eles ficaram com medo e temendo pela sua vida: nós vamos morrer. Aí Jesus acorda, dá aquela bocejada, né? Aquela bocejada assim: vocês me acordando, o que está acontecendo? Atrapalharam o meu sono. Jesus fala com o vento, e o vento o obedece. Ele fala com o mar, e o mar lhe obedece. E diz que depois que Jesus dá uma ordem para as leis da natureza, para a força da natureza, ele tem autoridade até sobre as leis da natureza, porque foi ele que criou essas leis. E depois que ele fala, tudo se faz bonança. Eles pensam: a gente está com o cara certo. Apertou, a gente tem Jesus do lado.
A presença de Jesus sempre transmitiu-lhes segurança, mas agora Jesus se foi. E eles estão se sentindo amedrontados, eles estão se sentindo inseguros. E o versículo 19 que nós lemos ali, diz que eles, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, era domingo, os discípulos estavam reunidos à portas trancadas por medo dos judeus. E Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Meus irmãos, nesse incidente nós podemos perceber a facilidade que todos nós temos para nos acovardarmos, para nos trancarmos a portas fechadas. A facilidade que todos nós temos de fugirmos do nosso chamado, de fugirmos da nossa responsabilidade como cristãos. Essa passagem não está aqui por acaso. Está aqui para nos mostrar, para nos ensinar que isso pode acontecer conosco. O medo faz com que nós venhamos empreender uma fuga. O medo, meus irmãos, faz com que nós venhamos ficar numa zona de conforto. Vamos nos proteger ao mecanismo de autodefesa, de autoproteção. Será que eles não sabiam que Jesus iria ressuscitar? É claro, Jesus havia predito isso muitas vezes, que seria necessário que ele fosse crucificado, que ele morresse, mas que depois ele ressuscitaria. Jesus havia dito isso para eles. Os discípulos sabiam do que ia acontecer conforme estava escrito na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos também. Isso havia sido predito, mas eles estão aqui paralisados pelo medo, meus irmãos. Paralisados. O medo que eles sentiram aqui foi falta de fé na palavra de Deus. O que estava por trás desse medo que os discípulos estavam sentindo e experimentando aqui era a falta de fé e confiança nas promessas de Deus. Por isso que quando os discípulos de Emaús estão voltando para a terra deles, para a cidade deles, estão saindo de Jerusalém, estão fugindo. Por que os discípulos de Emaús, Jesus os encontra lá no caminho? Porque eles estavam fugindo, estavam também com medo. E Jesus aparece para eles e a Bíblia diz que Jesus começa a falar-lhes a Escritura, as profecias do Antigo Testamento que haviam se cumprido. Jesus começa a falar-lhes acerca das Escrituras. Meus irmãos, o medo muitas vezes na nossa vida significa falta de fé. O medo nos paralisa. O medo nos impede de avançar, de continuar, de prosseguir, de seguir à frente, de seguir em frente. O medo faz com que você e eu fiquemos paralisados, assim como os discípulos estavam, trancados no cenáculo, mostrando que estavam dominados ali pelo medo. Será que você tem medo também? Medo de ser perseguido? Nós tememos as ameaças. Nós tememos ser muitas vezes escarnecidos como crentes. Nós muitas vezes tememos sermos machucados pelas pessoas. Tememos ser injustiçados também pelas pessoas. Nós tememos muitas vezes perder privilégios que nós temos. Nós tememos, por exemplo, ser difamados. Ser taxados como crentes fanáticos, por exemplo. Nós temos medo, às vezes, de sermos taxados como cristãos alienados, fanáticos, gente alienada. E isso faz com que nós venhamos fugir da nossa responsabilidade, do nosso chamado como cristãos. Temos medo de ser avaliados pelas pessoas, observados, questionados em alguma fraqueza, confrontados em alguma incerteza. Nós temos medo de sermos colocados em alguma dificuldade. Nós temos medo dos homens. Os discípulos eles estavam temendo o homem. Com medo dos judeus, eles se trancaram. Nós não devemos temer aquilo que o homem pode fazer contra nós. O cristão não deve temer o homem. O cristão deve temer somente o Senhor e a Deus. O temor é devido somente a Deus. Somente a Deus. Não tema aquilo que o homem pode fazer. Tema a Deus. A palavra diz que nós devemos temer o Senhor, não o homem.
E eles estavam temendo o homem. Temor dos homens. Meus irmãos, o temor de homens nos enclausura, nos coloca em portas trancadas. Nós não precisamos temer aquilo que o homem pode nos fazer. Amém? Como é que Jesus lida com esse medo deles? Como é que Jesus dissipa o medo? O texto vai nos dizer que ele vem ao encontro deles. Como é que Jesus vence o nosso medo? Como é que Jesus trata o nosso medo, ou os nossos medos? Como que ele nos ajuda a vencer o nosso medo? Ele vem ao nosso encontro. Assim como foi com os discípulos, da mesma forma. Ele vem ao nosso encontro. Ele nos comunica a paz. Porque quando Jesus aparece no meio deles, Jesus lhes dirige uma palavra. Jesus diz para eles: a paz seja convosco. Da mesma forma, hoje, Jesus também quer nos transmitir a sua paz. Ele quer nos dirigir essa palavra, uma palavra de paz. Além de vir ao nosso encontro, Ele nos comunica a paz e também nos dá provas cabais da sua vitória. E é o que Jesus faz em seguida. Jesus se coloca entre eles, Jesus diz: a paz seja convosco, Jesus mostra as suas feridas, lhes dando provas, evidências cabais, que Ele estava vivo e que Ele havia vencido a morte. Jesus também nos dá evidências, provas de que Ele venceu e que a sua vitória também é a nossa vitória. Ele também nos envia, Ele nos comissiona, porque Ele chega para os discípulos e diz: agora acabou esse negócio de ficar aqui com medo, aqui dentro, trancado, vocês vão sair, vocês não foram chamados para ficar aqui trancados, vocês foram chamados para sair e anunciar essa mensagem. Jesus os comissiona, os envia. Então, meus irmãos, esse é um segundo impacto que a ressurreição causa aqui, levando aqueles que estão com medo, acovardados, a um lugar de segurança, a se sentirem seguros. E é isso que Ele quer fazer conosco hoje aqui também. O encontro com o Cristo vivo e ressurreto que os discípulos tiveram aqui no versículo 19 até o versículo 21, impactou a vida deles de forma que eles foram levados de uma situação de covardia a uma situação de empoderamento, de fé, de coragem e ousadia. Meus irmãos, em terceiro e último lugar, o impacto da ressurreição trouxe transformação para quem estava desacreditado. Ainda seguindo a sequência do capítulo 20, a experiência de Tomé no versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor, mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles, e apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus então vai a Tomé, se dirige a Tomé e diz: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão, coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. E disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. O impacto da ressurreição trouxe transformação para quem estava desacreditado. Tomé agora, ao se encontrar com Cristo ressurreto, ele começa a ser levado da dúvida à certeza, à fé. Tomé teve dificuldades para crer que Jesus ressuscitaria. Meus irmãos, o primeiro versículo que nós lemos, o 24, diz que Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. A pergunta que eu faço para você: onde é que Tomé estava? Estava dando um rolê. Estava dando uma banda. Onde é que Tomé estava? No domingo de Páscoa, no domingo da ressurreição. Os discípulos estavam todos agrupados, juntos. Cadê Tomé?
Esse é o método que a gente chama o método indutivo, quando você faz perguntas para o texto bíblico. Se você quer conhecer a palavra de Deus profundamente, faça boas perguntas para o texto bíblico. É o método indutivo. Você vai fazer perguntas para o texto. Essa é uma pergunta que a gente faz para o texto. O texto nos informa que Tomé não estava presente ali. Aí a pergunta que eu faço para o texto bíblico, que eu devolvo para o texto bíblico. Tá, Tomé? Onde é que tu estava, Tomé? Onde é que estava o Tomé? No domingo da ressurreição. No domingo de Páscoa, meus irmãos. Cadê Tomé? Ele perdeu a bênção. Perdeu a bênção. A bênção passou e Tomé não estava lá. Jesus apareceu para os discípulos e Tomé não estava lá. E não viveu aquela experiência, a mesma experiência com os discípulos. Ele não estava lá. Meus irmãos, Tomé, por estar ausente, perdeu a oportunidade. Ele teve depois uma outra oportunidade, né? Porque o nosso Deus é um Deus de segundas oportunidades, segundas chances, né? Mas ele podia ter estado lá, porque era um domingo importante. Um fato extremamente importante havia acontecido naquele dia, e Tomé não estava com os discípulos, quando Jesus apareceu para eles. E aí os discípulos falaram, nós vimos, ele apareceu, ele falou conosco, nós vimos as suas feridas, e o que Tomé falou? Não sei, vocês estão delirando. Isso aí é coisa da imaginação na cabeça de vocês. Ele não acreditou no relato dos discípulos. Não acreditou. Meus irmãos, Cristo quer ser contemplado na comunidade. Tem experiências que nós vamos viver com o Cristo quando nós estivermos com a comunidade do Cristo. Muitas vezes nós queremos contemplar o Cristo fora da comunidade do Cristo. Tomé não estava lá junto com os outros discípulos. Num domingo importante, num dia da história que era de extrema importância, que iria impactar a história da humanidade. Tomé não estava lá. E muitas vezes nós queremos viver experiências com Cristo, longe do corpo da comunidade de Cristo. Nós precisamos aprender a contemplar o Cristo, aqui, juntos. Juntos. Tomé não estava com os demais. E por isso, meus irmãos, ele perde uma grande oportunidade. Mas a Bíblia diz que Jesus vai dar uma chance para o Tomé. Ele vai dar uma chance. Lá no versículo 11, depois de uma semana, olha só, passou uma semana que Jesus já havia ressuscitado. No domingo seguinte, Jesus vai aparecer de novo. E nessa ocasião, então, Tomé toca. Você acha que Jesus não escutou Tomé falando? Se eu não tocar, se eu não colocar o dedo dentro da ferida de Jesus, eu não vou crer. Não vou crer. Você acha que Jesus não escutou? Claro que ouviu. E é por isso então que Jesus, depois de uma semana, no domingo seguinte, ele aparece para Tomé, ele mostra as suas feridas, então Tomé é levado agora da dúvida à fé. Veja só o versículo 11. Versículo 11? Não. Versículo 26. 26. Uma semana mais tarde, ou seja, no domingo seguinte, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles. É o corpo da ressurreição, a gente não tem como explicar isso. É um corpo que atravessa uma parede. Eles estavam num ambiente, num lugar fechado, e Jesus entrou. Ele não era um fantasma, porque ele é tocado por Tomé, mas ele atravessa a parede. Nós não temos como explicar o corpo da ressurreição, é algo que vai contra, né, a nossa capacidade de compreender isso. Que corpo é esse? Que corpo é o corpo da ressurreição? Atravessa uma parede, algo sólido, denso como uma parede. Ele atravessa, mas ao mesmo tempo ele é tocado. Né? Um dia nós teremos um corpo semelhante a este, ao corpo de Jesus. A Bíblia diz que nós que cremos em Jesus, um dia teremos um corpo assim também, glorificado, como o corpo de Jesus. Ele atravessa a parede, se coloca no meio deles. Jesus disse a Tomé, coloque o dedo aqui, versículo 27, veja as minhas mãos, estenda a mão, coloque-a no meu lado, pare de duvidar, Tomé, e creia. E disse-lhe Tomé, Senhor meu
e Deus meu. Meus irmãos, nós vivemos na geração hoje da interrogação, muito mais do que da exclamação. Aqueles que viram, exclamaram, eu vi o Senhor. Aquele que ouviu, interrogou, será que eles viram? Nós vivemos na geração hoje mais da interrogação do que da exclamação. É a geração que olha com desconfiança, com suspeita, para qualquer um que se coloque afirmando categoricamente, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Hoje nós nos encontramos no lugar de Tomé, porque nós não vimos o Senhor como eles viram. Nós não tocamos o corpo de Cristo ressurreto, o Cristo ressurreto, como eles tocaram. Nós não o apalpamos, nós não interagimos com ele como os discípulos interagiram depois da sua ressurreição. Nós nos encontramos hoje no lugar de Tomé, nós estamos crendo no relato daqueles que viram. Mas diferente de Tomé, nós estamos crendo. Estamos crendo. Porque Jesus vai dizer, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. É uma profecia de Jesus, Jesus está apontando para a gente aqui. Que não iríamos tocar nele, mas que iríamos crer. Porque iríamos abraçar essa mensagem, como temos abraçado. E a ressurreição, o impacto da ressurreição exerce uma profunda transformação, exerce algo muito poderoso sobre a vida de Tomé, e ele é levado da dúvida à fé. Ele é transformado de um discípulo incrédulo a um discípulo crente, através desse encontro com o Cristo ressurreto. E a maior declaração, confissão de fé do Evangelho de João, sai dos lábios de Tomé. Senhor meu e Deus meu. Meus irmãos, que ironia! Aquele que é símbolo na Bíblia de dúvida, de incerteza, da boca de Tomé sai a confissão de fé mais linda do Evangelho de João. Senhor meu e Deus meu. Ele está crendo na divindade de Jesus. Ele não é só Senhor, ele é Deus. Por que João, de todos os evangelhos, diferentemente de todos os evangelhos, ele vai incluir essa confissão de Tomé aqui? Nenhum outro evangelho vai incluir essa confissão, esse encontro de Jesus com Tomé. Somente aqui no Evangelho de João é que nós vamos ver esse encontro de Jesus aqui e Tomé, esse diálogo entre Jesus e Tomé. Só aqui. Por que João faz questão de incluir no seu evangelho essa confissão? Porque o objetivo do Evangelho de João é nos levar a crer, da descrença à fé. E isso está logo adiante, meus irmãos, quando nós vamos olhar no versículo 32. Dá um salto ali para o versículo 32. Aliás, versículo 31. O finalzinho aqui do capítulo 20, último versículo. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Esse versículo 31 aqui é o objetivo do Evangelho de João. Por que João escreveu o seu Evangelho? Está aqui no versículo 31. Para que creais que de fato ele é o Filho de Deus, o Cristo, o Filho de Deus. E para que crendo tenham vida em seu nome. É por isso que Tomé vai incluir essa expressão, essa confissão de fé. Por isso que João vai incluir essa confissão de fé de Tomé, e é por isso que essa confissão aqui é o clímax do Evangelho de João. João está mostrando que a pessoa mais cética pode também ter uma experiência com o Cristo ressurreto e ser impactada por esse encontro. João faz questão aqui, meus irmãos, de mostrar que até as pessoas mais incrédulas podem ser convencidas da veracidade dos fatos envolvendo a vida, morte e ressurreição de Jesus. Da mesma forma que a vida de Tomé também, que Tomé foi impactado, que a sua fé foi impactada, nós também hoje podemos ser impactados por essa mensagem de um Cristo ressurreto. Amém?
podemos ser impactados. Quantos de nós aqui já tivemos um encontro com Jesus, mas ainda duvidamos? Já tivemos uma experiência com Cristo, mas muitas vezes a sua fé se encontra vacilante. Sua fé se encontra fraquejando, oscilando. Quantas vezes você ficou a ponto de perder a fé? Mesmo tendo um encontro com Cristo, Tomé esteve com Jesus naqueles 3 anos e mesmo assim ele está nesse conflito, nessa luta. Nós também vivemos assim, muitas vezes nós somos levados à dúvida, por conta das circunstâncias que nós vivemos, por conta das dificuldades, dos problemas que nós enfrentamos na nossa casa, no nosso lar, na sociedade também, aquilo que você olha ao seu redor e parece que as circunstâncias têm a última palavra, mas Jesus aparece para Tomé dizendo: Tomé, as circunstâncias não têm a última palavra, a morte não tem a última palavra, Tomé. A última palavra é a vida. Creia, Tomé. Eu estou aqui, sou eu, Tomé. Tomé é levado por Jesus com gentileza. Jesus não chega ali xingando Tomé. Ele podia dar um xingão, em Tomé. Botar a boca em Tomé, dar um sermão em Tomé. Não. Jesus, de forma gentil, graciosa, ele vai pacientemente conduzir Tomé da sua incredulidade à fé. E é assim que Jesus também vem ao nosso encontro. Da mesma forma, nos levando a termos uma fé viva num Cristo vivo. Então, meus irmãos, Cristo pode ressuscitar hoje no seu coração. Se a sua fé está morta, hoje é um domingo de Páscoa. Cristo pode fazer com que essa fé volte à vida novamente. Seja levada da morte à vida. Porque não há nada que Ele não possa transformar. Não há coração, não há realidade que Ele não possa transformar. Porque Ele é um Cristo vivo. E Ele quer trazer ressurreição para a nossa vida e para a nossa história. O impacto da ressurreição está presente quando Cristo ressurreto está presente. E Jesus tinha um propósito para cada uma das aparições. Para Maria Madalena, que estava emotiva, levando-a do desânimo ao entusiasmo. Os discípulos que estavam acovardados, levando eles desse estado de covardia a um estado de coragem, de segurança. E Tomé, que estava desacreditado, a um lugar de fé. O Senhor sempre tem uma palavra apropriada para cada pessoa e para cada circunstância. Assim como nós vimos aqui, é conosco hoje também. Jesus sempre tem uma palavra apropriada para cada pessoa e para cada circunstância. Com Maria Madalena foi de uma forma, com os discípulos foi de outra forma, com Tomé foi de outra forma. É assim que Ele continua fazendo até hoje. Porque Ele conhece a realidade de cada um de nós. Amém? Ele conhece, Ele nos conhece, Ele sabe o que você está vivendo, o que você está sentindo hoje. Ele sabe pelo que você está passando hoje, então Ele tem uma palavra apropriada para cada pessoa e cada circunstância, como foi aqui, como nós vimos hoje. Amém? Seja impactado hoje pelo Cristo ressurreto. Ele está aqui para nos impactar por meio da sua palavra, que é viva e que nos traz vida. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Eu quero encerrar aqui hoje orando. E se você está hoje no lugar, talvez de Maria Madalena, se você se encontra hoje no lugar dos discípulos com medo de algo, de alguém que possa lhe acontecer, possa fazer algo com você, se você está temendo os homens, ao invés de temer a Deus, ou se você está no lugar do Tomé, sua fé já esteve melhor do que hoje, sua fé já esteve mais vigorosa do que hoje, sua fé já esteve mais robusta do que hoje, mais viva do que hoje, e você talvez esteja no lugar de Tomé, e talvez hoje a sua fé precisa ter um encontro com Cristo ressurreto, e ser novamente trazida à vida novamente. É para você. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós nos alegramos por estarmos nesse domingo pascal, Senhor.
onde muitos celebram e comemoram a Páscoa, nós queremos aqui lembrar do verdadeiro significado da Páscoa, Senhor Deus. Que é o Senhor vindo até nós, entrando nesse mundo, Senhor Deus, cheio de pecados, Senhor, neste mundo cheio de imperfeições, Senhor Deus. Entrando na história, Senhor Deus, para dar a sua vida por nós, sendo sepultado e no terceiro dia ressuscitando dos mortos, Senhor Deus. Por isso nós cremos, Senhor Deus, que a morte não pôde te deter, Senhor, nesse domingo. O túmulo não pôde te deter, os grilhões da morte não puderam, Senhor, te segurar. Porque tu venceste a morte, Senhor. E assim como o Senhor apareceu para cada uma dessas pessoas que nós lemos aqui hoje, Senhor, o relato de cada um desses encontros, que o Senhor se revele também a nós nessa manhã. Se revela a nós, se mostra a cada um de nós, fala ao nosso coração, nos transmite paz, segurança, que nós venhamos sair daqui hoje, Senhor Deus, encorajados, revestidos da Tua coragem, Senhor Deus, do poder da ressurreição, que nós venhamos sair daqui hoje, Senhor Deus, cheios de fé e de alegria para anunciar essa mensagem, Senhor, a este mundo, Senhor Deus, que precisa tanto da esperança que nós já encontramos, Senhor Deus. Renova a nossa fé hoje aqui mais uma vez. Renova-nos, fortalece-nos para esse domingo e para essa semana que está começando também, Senhor Deus. Nos dá ânimo, nos dá força para que nós venhamos seguir em frente, proclamando o Evangelho, Senhor Deus, anunciando esta mensagem, testemunhando do que o Senhor fez e tem feito, Senhor, ao longo da história. Nos abençoa. Derrama da Tua graça sobre nós, sobre cada família que está presente aqui, cada irmão, cada irmã em Cristo. Derrama da Tua graça sobre os nossos corações, Senhor Deus. E que sejamos hoje revitalizados, Senhor Deus. Que a nossa fé seja revitalizada, em nome de Jesus. Para que nós possamos sair daqui proclamando, Senhor, que cremos em um Cristo vivo. Num Cristo que venceu a morte. Que veio como um cordeiro, mas que venceu como um leão. E que voltará como um leão, Senhor Deus, para estender o seu reino sobre toda a terra, Senhor. É assim que nós cremos e oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que o Cristo vivo continue sendo a fonte da nossa alegria, da nossa esperança, da nossa pregação e proclamação. Amém? Que Deus nos abençoe e uma feliz Páscoa a todos vocês. Um bom domingo de Páscoa ao lado das pessoas que você ama, da sua família também, das pessoas do seu convívio.